Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, sou professor de matemática e nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre função exponencial. Essa aula é muito importante para você, aluno que está no primeiro ano do ensino médio, que precisa resolver as questões que estão lá no seu plano de estudo tutorado, ou seja, lá no seu PET de número 3, semana também de número 3. Então, acompanhe comigo na tela o nosso eixo temático para a nossa aula de agora. O eixo temático são as funções elementares e modelagem. O tema é funções e o tópico é exponencial. Conteúdo relacionado, equações exponenciais, gráfico de uma expansão, função exponencial, função crescente ou decrescente, solução de problemas envolvendo função e equações exponenciais. Então, acompanhe comigo na tela. Função exponencial. As funções exponenciais são aquelas expressões, não é isso? Em que a variável se encontra onde? No expoente, ok? Isso aqui é importantíssimo, tá? Se encontram no expoente, com algumas restrições à base da potência. Definição: consideremos um número A real positivo, tal que A seja diferente de 1. A função exponencial de base a função está definida de R em R positivo, sem o zero, inclusive, não é isso? Representada por f de x igual a elevado a x. Então, perceba que nós temos aqui a base, o nosso expoente, ou seja, a nossa variável, vai estar justamente aqui, ó, no expoente, ok? A nossa variável estará no expoente. Então, continuando aqui, ó, vamos pegar aqui alguns exemplos de funções exponenciais. Nós temos aqui a primeira, a função y igual a 3 elevado a x. É uma função exponencial, ó. Perceba que a variável está no expoente. Então, se a variável se encontra no expoente, nós temos, então, a função exponencial. Y igual a 0,5 elevado a x. F de x igual a 1 sobre 2 elevado a x, também é uma função exponencial. F de x igual a raiz quadrada de 3 elevado a x, também é uma função exponencial. Então, lembrando que o número da base, ok? Nós vamos ter, para uma função ser exponencial, é necessário a gente olhar e ter uma base e o expoente. O expoente vai estar a nossa variável. A base é o número real. Este número real ele tem que ser positivo e não pode ser o número 1, ok? Tem que ser diferente de 1. Tranquilo. Então, vamos lá. Vamos falar agora sobre o gráfico de uma função exponencial. Vamos analisar o gráfico da função exponencial f de x igual a 3 elevado a x. Para a gente fazer a análise do gráfico, é necessário, primeiramente, nós fazermos uma substituição de valores, não é isso? Então, como que seria essa substituição de valores, professor? Você escolhe alguns valores para x, que é o domínio, ok? E aí nós vamos achar valores para o f de x. Por exemplo, acompanhe comigo no gráfico aqui, ó. Então, eu tenho x, e nesse lugar de x, vou substituir pelos seguintes valores: menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Ok? A função f de x é 3 elevado a x, não é isso? Muito bem. Então, no lugar do x, eu vou substituir pelos seus respectivos valores aqui que nós colocamos na nossa tabela. Olha só. No lugar de x, vou escrever menos 3 a princípio. Então, vai ficar 3 elevado a menos 3. Ora, 3 elevado a menos 3 é igual a 1 sobre 27. No lugar de x, vou escrever menos 2. Vai ficar 3 elevado a menos 2. Resultado final, 9. No lugar de x, vou escrever menos 1. Vai ficar 3 elevado a menos 1. Resultado final, 1/3. Professor, mas por que está ficando frações? No caso aqui, ora, simplesmente pelo seguinte. Perceba que aqui o expoente ele é negativo. Então, quando o expoente é negativo, nós vamos inverter a base. Então, se eu tenho 3 elevado a menos 3, a base aqui é 1, ok? 3 sobre 1. Então, vai ficar 1 sobre 3 elevado a menos... Aliás, 3 elevado a 3 positivo. Ok? 1 sobre 3 multiplicado por ele mesmo 3 vezes é 27. Então, por isso, 1 sobre 27. Da mesma forma, quando eu tenho 3 elevado a menos 2, perceba que a base aqui é 1. Ó. Então, expoente negativo, vamos inverter a base. 1 sobre 3 ao
quadrado. 1 sobre 3 ao quadrado é 9. 1/9 e assim por diante, quando nós temos expoentes o quê? Negativos, tá bom? Aqui, ó, 3 elevado a menos 1, substituindo x por menos 1, então 1/3. 3 elevado a zero agora, estamos substituindo x por zero. Todo número elevado a zero é 1. No lugar de x agora 1. 3 elevado a 1, 3. No lugar de x agora 2. 3 ao quadrado, 9. No lugar de x agora 3. 3 ao cubo, 27. Então, perceba que nós temos aí, nesse caso, esses valores que nós encontramos quando substituímos x por esses valores aí. E esses valores são pré-definidos, professor? Pode. Pode ser que venha para você pré-definido para você substituir esses valores. Mas para você, na verdade, encontrar o gráfico de uma função, você pode substituir por quaisquer valores, tá bom? E aqui nós podemos, então, montar o nosso gráfico. Olha só, aqui está, ó. Então, o nosso gráfico está aí, a partir do ponto menos 3 até o ponto 3. Olha só, o gráfico deu uma curva, ok? Uma curva aí, ó. E, analisando, nesse caso, perceba que a função ela é o quê? Crescente. Note que a base dessa função exponencial é 3, que é um número maior do que 1. Então, isso é importante você analisar, que quando a base for maior que 1, significa que a função ela vai ser crescente, ok? Então, base maior que 1, a função exponencial ela será crescente. Continuando ainda, vamos analisar a seguinte gráfico da função agora, ó. A função exponencial agora que nós vamos analisar é f de x igual a 1/3 elevado a x. Primeiro ponto importante, nós precisamos então desenhar uma tabela com valores, ok? Atribuir valores a x para encontrarmos aí a função no gráfico, para encontrarmos o gráfico. Então, no lugar de x, mesmos valores, ó, variando de menos 3 até 3. A função é 1 sobre 1/3 elevado a x, não é isso? E aí nós vamos fazer a substituição, ó. 1/3 elevado a menos 3 vale a mesma noção que nós vimos anteriormente, onde eu tenho 1/3 elevado a menos 3. O que eu tenho que fazer? Inverter a base, não é isso? Então, vai ficar 3 sobre 1 elevado à terceira. Ora, 3 multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar 27. Sobre 1 multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar o próprio 1. 27 dividido por 1 vai dar 27. Então, é o valor que nós temos aqui, ó, 27. Agora, se eu pegar 1/3 elevado a menos 2, vale o mesmo processo. Ó. 1/3 elevado a menos 2. Primeiramente, nós vamos inverter a base, pois o expoente é negativo. Elevado a 2 positivo. 3 multiplicado por ele mesmo 2 vezes é 9. 3 vezes 3, 9. 1 multiplicado por ele mesmo 2 vezes, 1 vezes 1 é 1. 9 dividido por 1 é 9. E assim por diante. Ok, então nós conseguimos aqui, ó, encontrar os valores para a nossa função quando substituindo x para valores variando de menos 3 até 3. E aí, nesse caso, nós já podemos, então, montar o nosso gráfico, que vai ficar da seguinte forma. Olha só, eu quero que você perceba, que você note que essa função ela é decrescente, ok? Ela é decrescente. Essa função ela é decrescente, por quê? Porque, nesse caso, nós temos que a base é 1/3, ok? E a base sendo 1/3, esse número ele está entre quem? Entre 0 e 1. Então, como a base está entre 0 e 1, a função ela é decrescente, ok? Perfeito. Então, vamos continuar aqui. Vamos pegar alguns exemplos para a gente poder compreender melhor esses conceitos. Olha só, exemplos do dia a dia. Em uma cultura de bactérias, a população dobra a cada hora. Considerando que há uma bactéria no início da pesquisa, esboce um gráfico para as primeiras 6 horas. Então, para que a gente possa esboçar para as primeiras 6 horas, então nós colocamos aí, ó. Então, x variando de 0 até 6. Ok? A função exponencial é 2 elevado a x. Então, no lugar de x, escrevendo 0, 2 elevado a 0, todo elevado a 0 é 1. No lugar de x1, 2 elevado a 1, 2. No lugar de x2, 2 elevado a 2, 4. No lugar de x3, 2 ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, né? 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, dá 8. Agora, 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes, vai dar 16. 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes, vai dar 32.
2 multiplicado por ele mesmo 6 vezes vai dar 64. Então, fizemos aí o gráfico, aliás, fizemos aí a nossa tabela com as 6 primeiras horas aí para a nossa função. E a pergunta é, como que vai ficar o gráfico, professor? Vamos dar uma olhadinha? Mas antes da gente olhar o gráfico, note que a base, ela é o quê? Maior que 1, não é isso? Então, como a base é maior que 1, o gráfico vai ser o quê? Crescente, ok? A curva vai ser crescente. Então, tá aqui o gráfico, ó. E aí, vale a observação, tá bom? Note que a base dessa função exponencial é 2, que é um número maior que quem? Maior que 1. Por isso que a função, ela é crescente, ok? Por isso que a função, ela é crescente. Muito bem. Vou pegar um outro exemplo agora com você, um exemplo de número 2, em que diz o seguinte, olha só. Ao analisar o efeito de um remédio em uma população de bactérias, verificou-se que a população Y da bactéria, X dias após a exposição ao remédio, poderia ser estimada por meio da função y igual a 200 vezes 1/4 elevado a x. Esboce um gráfico para as primeiras 6 horas. Então, basicamente, da mesma forma como nós fizemos anteriormente, ó. Só que agora, perceba o seguinte, que agora é 1/4 elevado a x. Então, vamos lá? 1/4 elevado a 0. Ora, todo número elevado a 0 é igual a 1, ok? Então, todo número elevado a 0 é igual a 1. Como todo número elevado a 0 é igual a 1, e na função nós temos y igual a 200 vezes 1/4, nesse caso elevado a 0, aqui dá 0, ok? Aqui dá 1, melhor dizendo. Então, vai ficar y igual a 200 vezes 1. 200 vezes 1 é o próprio 200. Muito bem. Agora, quando nós temos x igual a 1, x igual a 1, vai ficar y igual a 200, que multiplica 1/4 elevado a 1. Ora, sabemos que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, vai ficar 200 vezes 1 sobre 4. 200 vezes 1 dá 200, sobre, aqui embaixo, como não aparece número nenhum, é 1. 1 vezes 4, 4. 200 dividido por 4 é 50, ok? E da mesma forma a gente procede com todos os outros números. Quando está elevado a 2, quando está elevado a 3, a 4, a 5 e até mesmo elevado a 6. Agora que nós conseguimos, então, achar os valores, nós podemos montar o gráfico da nossa função. Lembrando que nesse caso aqui, ó, 1/4. A base vale 1/4. Se a base é 1/4, significa que o valor da base está entre 0 e 1. Se o valor da base está entre 0 e 1, a função ela é decrescente. Então, vamos analisar o gráfico? Olha só, o gráfico aí para você. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos uma função que decresce, ok? Uma função decrescente. Importante ressaltar que a função ela é decrescente e a base dessa função exponencial é 1/4, que é um número entre 0 e 1. Beleza? Tranquilo? Ok? Então, finalizamos aqui a nossa aula. Quero agradecer demais por você ter assistido até aqui, ok? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, pois é muito importante também você ativar o sininho, né, das notificações, porque assim você não vai perder nenhuma novidade que a gente posta aqui no nosso canal diariamente, tá? Peço também que você possa ser parceiro do nosso canal, compartilhe essa aula com todos os seus amigos, com todos os seus conhecidos, assim o nosso canal vai poder ajudar o máximo possível de pessoas. Aqui nos comentários, deixa para nós aí, ó, a cidade de onde você me assiste, também o seu nome, para que eu possa mandar um salve para você nas nossas próximas aulas. No mais, vou ficando por aqui. As minhas redes sociais estão na tela, caso você queira seguir. E até uma próxima oportunidade, onde poderemos estar juntos novamente. Ó, tchau, tchau e fui. Até a próxima.